Olá, me chamo Lara Tiburi Rossi e hoje eu vou falar sobre a estrutura da sociedade limitada, mais especificamente da Assembleia e da administração. Então, aqui eu trouxe algumas características gerais da sociedade limitada. Sociedade limitada possui personalidade jurídica, a responsabilidade é limitada dos sócios, então isso quer dizer que essa limitação é uma limitação na responsabilidade dos sócios se alguma coisa der errado. O capital social é dividido em cotas, então cada sócio tem uma porção da sociedade que determina a sua participação. É uma sociedade para fins empresariais e mercantis. Também tem um contrato social, que é o ato constitutivo da sociedade, e uma regulamentação legal baseada no Código Civil Brasileiro. A estrutura organizacional, então, que é o foco da minha apresentação, nós temos a Assembleia de Sócios, que é um órgão deliberativo, a administração, que é um órgão administrativo, e o Conselho Fiscal, que, brevemente falando, é um órgão que fiscaliza a administração, mas ele é um órgão facultativo. Então, nessa apresentação, não vamos entrar tão detalhadamente neste órgão. A Assembleia. Então, a Assembleia é um órgão máximo de deliberação que toma decisões estratégicas da empresa. Então, ela é responsável por tomar decisões importantes sobre a gestão e o rumo da empresa. E existe dois tipos de assembleia: a ordinária, que é obrigatória por lei acontecer uma vez ao ano, e nela os sócios discutem se vão aprovar as contas da administração, quem vai ser, vão eleger os administradores, então quem vai ser o administrador, entre outros assuntos. E a extraordinária, que são todas as assembleias e reuniões que acontecem no ano, que é convocada para discutir por qualquer motivo relevante e por qualquer momento. E aqui algumas competências, então, da Assembleia. Ela discute sobre a aprovação das contas e balanços da empresa, alteração do contrato social, decisões sobre a distribuição de lucros, eleição e destituição de administradores, deliberação sobre fusões, incorporações, cisões e dissolução da sociedade. Aqui eu trouxe o artigo 1073, que fala sobre que as assembleias podem ser convocadas não só pelos administradores, mas sim pelos sócios, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, e também pelo Conselho Fiscal, se houver nos casos que se referem ao inciso 5º do artigo 1069. Aqui algumas características gerais, então, da Assembleia, que ela deve ser convocada com antecedência, conforme estipulado no contrato social. Temos o quórum de instalação e deliberação, que é determinado também pelo contrato social, ou, na ausência deste, é regulado pela lei. E temos a ata de assembleia, que deve ser registrada em atas e ser assinado pelos sócios presentes e arquivadas na sede da sociedade. Aqui, então, vamos falar sobre a administração. É uma atuação com duas frentes: interna, que tem o planejamento, controle e direção, e a externa, que é a representação da sociedade. A função dos administradores: eles são responsáveis pela gestão diária e representação da empresa, possuem poderes para realizar atos necessários à gestão, respeitando os limites legais e contratuais. E as responsabilidades: os administradores têm o dever de diligência, lealdade e transparência na condução dos negócios, e eles podem ser responsabilizados por atos ilícitos, má gestão ou violação do contrato social. Aqui eu trouxe também outro artigo, o artigo 1061, que fala que a designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de no mínimo 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado ainda. Aqui, né, falando da nomeação de administradores, então, como o artigo anterior, os administradores podem ser sócios ou terceiros, conforme previsto no contrato social. Temos também que prestar contas regularmente aos sócios, apresentando relatórios financeiros e operacionais, e o mandato pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Tudo depende de como está estipulado no contrato social.
E aqui eu trouxe algumas considerações finais que fica à disposição aí, caso vocês se interessem para ler, mas que, brevemente falando, eu trago reflexões, assim, que a sociedade limitada, ela, se for bem planejada e com uma administração eficiente, pode alcançar sucesso e longevidade no mercado. Muito obrigada.